NAT, Network Address Translation, tradutor de endereços de rede. Equipe José Wesley Alves da Silva e Cícero Felipe dos Santos. Inicialmente, com o crescimento exponencial da utilização da internet, começa a haver a possibilidade de uma escassez de endereços IPs válidos, ou seja, endereços que sejam roteáveis na internet. Nesse contexto, torna-se útil um protocolo que permita que o crescimento da utilização da rede global não seja paralisado, não seja freado e que, ao mesmo tempo, não esgote os endereços que são previstos pelo IPv4. O NAT, que é o protocolo abordado nesse trabalho, vem sendo largamente utilizado por muitos administradores de rede para atender a essa demanda. Motivação. A razão pela qual o NAT é tão importante é que o IPv4 fornece um número limitado de endereços. Com o advento da RFC 1918, foram criadas regras que permitiam a utilização de endereços não roteáveis nas redes locais, evitando que toda e qualquer máquina que quisesse se conectar a uma rede tivesse que ser reconhecida por um único e exclusivo endereço em toda a internet. Com isso, criam-se redes isoladas. Ainda há a necessidade de essas redes se comunicarem. É aí que entra a tradução de endereços. O NAT opera normalmente em um roteador ou em um firewall, que são dispositivos que recebem conexões de diferentes redes em seus terminais, como podemos ver nas figuras logo a seguir. A figura 1 apresenta o roteador interligando a rede pública e a rede local. Já a 2 apresenta um firewall interligando duas redes locais à rede pública. Note que nas duas figuras existem 253 máquinas na rede local querendo acessar a rede pública ou válida. Em uma situação normal, sem o NAT, haveria necessidade de 255 endereços válidos para prover esse acesso. Com a tradução de endereços, esse problema passa a não existir. É possível atribuir-se endereços não roteáveis à rede interna e traduzir esses endereços para um único ou mais endereços válidos. Entenda-se por endereços não roteáveis aqueles definidos pela IANA. A IANA é a instituição que gerencia, que administra os endereços válidos, os endereços de internet válidos, né? Os endereços não roteáveis, os endereços roteáveis. A próxima figura apresenta a tabela de alocação de endereços não roteáveis. Percebam as classes A, B e C e as suas respectivas faixas. A classe A, partindo da faixa 10.0.0.0 até 10.255, 255, 255. A B, partindo da faixa 172.16.00 até a 172.31, 255, 255. A C, na mesma lógica, 192, 168.00 até 192, 168, 255, 255. Os IPs, os ISPs, Internet Service Providers, são os que mais tiram vantagem dessa solução, pois evita que eles tenham que registrar uma grande quantidade de endereços no IANA. Além disso, as empresas podem gerenciar seu próprio plano de endereçamento IP, utilizando e pagando por um número reduzido de IPs válidos.
Conexões IP, uma breve revisão. Existem 65.535 portas de conexão. O número de portas disponíveis é determinado pelo valor máximo que se consegue gerar a partir dos 16 bits alocados ao port number do pacote IP. As primeiras 1023 são reservadas aos serviços mais comuns de comunicação, conhecidos pela sigla WKS, Cal No Services, como por exemplo o Telnet, FTP, Gopher, www e outros. Por serem reservados, não podem ser utilizados por outros processos clientes. Considere-se uma conexão entre dois computadores, A e B. O computador A, ao teclar telnetservidorb.com, faz com que o sistema operacional deste selecione uma porta acima da porta 1023, digamos 1025, para abrir a seção de telnet. Daí o computador A conecta B na porta 23. Esta é a porta reservada pelo IANA para as sessões telnet. Entretanto, a informação que segue no pacote IP informa a B que o endereço de origem do telnet abriu a conexão na porta 1025. Essa definição desmistifica a ideia de que uma conexão entre duas máquinas se faz apenas em uma porta. No caso do exemplo acima, porta 23. Este item serve como base para a definição de Port Address Translation, PAT, a ser tratado mais adiante. Funcionamento. Tome como exemplo a rede exibida nessa figura. Nessa rede, os usuários da rede local 10.40/24 pretendem acessar o servidor do site de busca KD, que possui um endereço roteável válido 200.244.37.76. O administrador dessa rede seguiu a RFC 1918, mas agora encontra um problema. Como sua rede 10.40/24 não roteável vai acessar o servidor KD? A resposta é óbvia, fazendo um NAT, no caso do exemplo, no firewall. Conforme foi mencionado anteriormente, este poderia ser feito no roteador sem problema. Com o NAT habilitado, o usuário, ao chamar a página web em questão no seu browser, fará com que a sua máquina envie um pacote endereçado a 200.244.37.76. O endereço IP da origem, por exemplo, 10.40.1.10, e a porta de origem, por exemplo, a 1500, estão no pacote, assim como o endereço de destino, 200.244.37.76 e a porta de destino 80. Quando o pacote chega ao firewall, ele o desencapsulará e o reescreverá. O pacote que ele enviará para a rede pública conterá o endereço da interface do firewall, que está a ela conectada, ou um outro endereço previamente acertado que seja roteável, como o endereço de origem, a porta de origem alocada de uma lista de portas livres no firewall, e o resto do pacote será uma cópia de pacote original. Figura 2 mostra o funcionamento do NAT saindo da rede local. O firewall também vai adicionar uma entrada em uma tabela de tradução, onde mapeará a requisição de sessão, ou seja, ele relaciona o endereço interno que fez a requisição e sua porta com o endereço e a porta a serem utilizados como tradução.
nessa figura segue um modelo dessa tabela. Esta informação é de vital importância para o próximo passo da comunicação entre as máquinas. Quando o servidor www.kd.com.br responder à requisição, este responderá ao firewall e não diretamente à máquina na rede interna. O pacote, ao chegar no firewall, será alterado com este, respeitando a tabela de tradução acima. No exemplo, o pacote chega ao firewall com endereços de destino 200.182.30.1 e porta de destino igual a 45.000. O firewall consulta a tabela e verifica que este equivale ao endereço 1040.110 na porta 1500, fazendo então as alterações necessárias. Tipos de NAT. Existe o NAT estático, o NAT dinâmico e o NAT Port Address Translation. O NAT estático é um endereço privado, é quando o endereço privado é traduzido no endereço público. O NAT dinâmico, existe um conjunto de endereços públicos, pool, que as máquinas usam endereços privados podem usar. Que as máquinas que usam endereços privados podem usar. O NAT Overload Path, este é certamente o mais usado. Um exemplo de path é quando temos um único endereço público e por ele conseguimos fazer sair várias máquinas na relação 1 para n. Este processo é conseguido uma vez que o equipamento que faz path utiliza portas que identificam univocamente cada pedido das máquinas locais para o exterior. Vantagens: conectividade bidirecional transparente entre redes com diferentes endereçamentos, eliminam-se gastos associados à mudança de endereços de servidores rede, facilita o desempenho e implementação de redes, aumenta a proteção das redes locais. Desvantagens: impossibilidade de rastrear o caminho do pacote, aumento do processamento do dispositivo tradutor. Conclusão: conclui-se que a utilização da tradução de endereços NAT permite que se utilize o espaço de endereçamento fornecido pelo IPv4 de uma forma mais inteligente e racional, em conjunto com as especificações propostas na RFC 1918. Além da questão pura do endereçamento, ele permite que se aumente a segurança das redes locais contra possíveis investidas de usuários externos com o objetivo de comprometer a estrutura de dados que é mantida localmente. Este aumento da segurança é obtido graças ao fato de usuários externos ficarem impossibilitados de conhecer o endereçamento local. Por essas e outras razões, acredita-se que o NAT venha a ser cada vez mais utilizado pelos administradores de rede em todo o mundo. Agradeço ao meu amigo Felipe pela qualidade dos slides. É isso. Boa noite a todos. Até a próxima. NAT, Network Address Translation, tradutor de endereços de rede. Equipe José Wesley Alves da Silva e Cícero Felipe dos Santos. Inicialmente, com o crescimento exponencial da utilização da internet, começa a haver a possibilidade de uma escassez de endereços IPs válidos,
ou seja, endereços que sejam roteáveis na internet. Nesse contexto, torna-se útil um protocolo que permita que o crescimento da utilização da rede global não seja paralisado, não seja freado e que, ao mesmo tempo, não esgote os endereços que são previstos pelo IPv4. O NAT, que é o protocolo abordado nesse trabalho, vem sendo largamente utilizado por muitos administradores de rede para atender a essa demanda. Motivação. A razão pela qual o NAT é tão importante é que o IPv4 fornece um número limitado de endereços. Com o advento da RFC 1918, foram criadas regras que permitiam a utilização de endereços não roteáveis nas redes locais, evitando que toda e qualquer máquina que quisesse se conectar a uma rede tivesse que ser reconhecida por um único e exclusivo endereço em toda a internet. Com isso, criam-se redes isoladas. Ainda há necessidade de essas redes se comunicarem. É aí que entra a tradução de endereços. O NAT opera normalmente em um roteador ou em um firewall, que são dispositivos que recebem conexões de diferentes redes em seus terminais, como podemos ver nas figuras logo a seguir. A figura 1 apresenta um roteador interligando a rede pública e a rede local. Já a 2 apresenta um firewall interligando duas redes locais à rede pública. Note que nas duas figuras existem 253 máquinas na rede local querendo acessar a rede pública ou válida. Em uma situação normal, sem o NAT, haveria necessidade de 255 endereços válidos para prover esse acesso. Com a tradução de endereços, esse problema passa a não existir. É possível atribuir-se endereços não roteáveis à rede interna e traduzir esses endereços para um único ou mais endereços válidos. Entenda-se por endereços não roteáveis aqueles definidos pela IANA. A IANA é a instituição que gerencia, que administra os endereços válidos, os endereços de internet válidos, né? Os endereços não roteáveis, os endereços roteáveis. A próxima figura apresenta a tabela de alocação de endereços não roteáveis. Percebam as classes A, B e C e as suas respectivas faixas. A classe A, partindo da faixa 10.0.0.0 até 10.255, 255, 255. A B, partindo da faixa 172.16.00 até a 172.31, 255, 255. A C, na mesma lógica, 192, 168.00 até 192, 168, 255, 255. Os IPs, os ISPs, Internet Service Providers, são os que mais tiram vantagem dessa solução, pois evita que eles tenham que registrar uma grande quantidade de endereços no IANA. Além disso, as empresas podem gerenciar seu próprio plano de endereçamento IP, utilizando e pagando por um número reduzido de IPs válidos. Conexões IP, uma breve revisão. Existem 65.535 portas de conexão. O número de portas disponíveis é determinado pelo valor máximo que se consegue gerar a partir dos 16 bits alocados ao port number do pacote IP.
As primeiras 1023 são reservadas aos serviços mais comuns de comunicação, conhecidos pela sigla WKS, Call No Services, como por exemplo o Telnet, FTP, Gopher, www e outros. Por serem reservados, não podem ser utilizados por outros processos clientes. Considere-se uma conexão entre dois computadores, A e B. O computador A, ao teclar telnetservidorb.com, faz com que o sistema operacional deste selecione uma porta acima da porta 1023, digamos 1025, para abrir a seção de telnet. Daí o computador A conecta B na porta 23. Esta é a porta reservada pelo IANA para as sessões telnet. Entretanto, a informação que segue no pacote IP informa a B que o endereço de origem do telnet abriu a conexão na porta 1025. Essa definição desmistifica a ideia de que uma conexão entre duas máquinas se faz apenas em uma porta. No caso do exemplo acima, porta 23. Este item serve como base para a definição de Port Address Translation, PAT, a ser tratado mais adiante. Funcionamento. Tome como exemplo a rede exibida nessa figura. Nessa rede, os usuários da rede local 10.40/24 pretendem acessar o servidor do site de busca KD, que possui um endereço roteável válido 200.244.37.76. O administrador dessa rede seguiu a RFC 1918, mas agora encontra um problema. Como sua rede 10.40/24 não roteável vai acessar o servidor KD? A resposta é óbvia, fazendo um NAT, no caso do exemplo, no firewall. Conforme foi mencionado anteriormente, este poderia ser feito no roteador sem problema. Com o NAT habilitado, o usuário, ao chamar a página web em questão no seu browser, fará com que a sua máquina envie um pacote endereçado a 200.244.37.76. O endereço IP da origem, por exemplo, 10.40.1.10, e a porta de origem, por exemplo, a 1500, estão no pacote, assim como o endereço de destino, 200.244.37.76, e a porta de destino 80. Quando o pacote chega ao firewall, ele o desencapsulará e o reescreverá. O pacote que ele enviará para a rede pública conterá o endereço da interface do firewall, que está a ela conectada, ou um outro endereço previamente acertado que seja roteável, como o endereço de origem, a porta de origem alocada de uma lista de portas livres no firewall, e o resto do pacote será uma cópia de pacote original. Figura 2 mostra o funcionamento do NAT saindo da rede local. O firewall também vai adicionar uma entrada em uma tabela de tradução, onde mapeará a requisição de sessão, ou seja, ele relaciona o endereço interno que fez a requisição e sua porta com o endereço e a porta a serem utilizados como tradução. Nessa figura, segue um modelo dessa tabela. Esta informação é de vital importância para o próximo passo da comunicação entre as máquinas, quando o servidor www.kd.com.br responder à requisição
Este responderá ao firewall e não diretamente à máquina na rede interna. O pacote, ao chegar no firewall, será alterado com este, respeitando a tabela de tradução acima. No exemplo, o pacote chega ao firewall com endereços de destino 200.182.30.1 e porta de destino igual a 45.000. O firewall consulta a tabela e verifica que este equivale ao endereço 1040.110 na porta 1500, fazendo então as alterações necessárias. Tipos de NAT. Existe o NAT estático, o NAT dinâmico e o NAT Port Address Translation. O NAT estático é um endereço privado, é quando o endereço privado é traduzido no endereço público. O NAT dinâmico, existe um conjunto de endereços públicos, pool, que as máquinas usam endereços privados podem usar. Que as máquinas que usam endereços privados podem usar. O NAT Overload Path, este é certamente o mais usado. Um exemplo de path é quando temos um único endereço público e por ele conseguimos fazer sair várias máquinas na relação 1 para n. Este processo é conseguido uma vez que o equipamento que faz path utiliza portas que identificam univocamente cada pedido das máquinas locais para o exterior. Vantagens: conectividade bidirecional transparente entre redes com diferentes endereçamentos, eliminam-se gastos associados à mudança de endereços de servidores, rede, facilita o desempenho e implementação de redes, aumenta a proteção das redes locais. Desvantagens: impossibilidade de rastrear o caminho do pacote, aumento do processamento do dispositivo tradutor. Conclusão: conclui-se que a utilização da tradução de endereços NAT permite que se utilize o espaço de endereçamento fornecido pelo IPv4 de uma forma mais inteligente e racional, em conjunto com as especificações propostas na RFC 1918. Além da questão pura do endereçamento, ele permite que se aumente a segurança das redes locais contra possíveis investidas de usuários externos com o objetivo de comprometer a estrutura de dados que é mantida localmente. Este aumento da segurança é obtido graças ao fato de usuários externos ficarem impossibilitados de conhecer o endereçamento local. Por essas e outras razões, acredita-se que o NAT venha a ser cada vez mais utilizado pelos administradores de rede em todo o mundo. Agradeço ao meu amigo Felipe pela qualidade dos slides. É isso. Boa noite a todos. Até a próxima.